Ei. Deus. Vamos colocar em pé, amados. Paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Vamos pedir ao nosso Deus para nos abençoar nessa noite. Pedir ao nosso Deus para derramar a glória dele sobre as nossas vidas. Que a misericórdia dele venha nos purificar, amados. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos de pé. E Deus tem trabalhado nesta cidade com a sua misericórdia. Deus tem trabalhado em nós. Meu Deus, não permita, Senhor, que a nossa vida saia das tuas mãos. Nós não queremos, Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós viemos aqui para receber, meu Deus, o teu querer, não o nosso. Porque não somos um povo, ó Deus, que viemos exigir do Senhor fazer a nossa vontade. Nós somos um povo que viemos saber qual é a tua vontade. Nós viemos aqui buscar a tua vontade. Nós viemos aqui querendo manifestar a tua vontade. Nós viemos aqui, meu Deus, querendo, ó Deus, em nome de Jesus, ser transformados pela tua vontade. Nós viemos aqui, meu Deus, para adorar, porque essa é a tua vontade. Então, meu Deus, é isso que queremos, a tua vontade sempre. Por isso estamos aqui nessa noite. Estamos aqui, meu Deus, nos esvaziando de nós e buscando mais o teu Espírito, senão não podemos caminhar, Senhor. Os dias são maus. O apóstolo Paulo disse, ó Deus, inspirado pelo teu Espírito, que para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Queremos aproveitar o tempo na tua presença. Então, meu Deus, derrama experiências com o Senhor, meu Deus, sobre a vida do teu povo. Experiências com o Senhor, meu Deus. Nós viemos aqui hoje, meu Deus, para ter experiências no mundo espiritual, para alimentarmos da tua palavra de uma maneira, meu Deus, profunda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, neste momento, ó Deus, nós repreendemos toda ação demoníaca, toda ação dos demônios agora, em nome de Jesus, nós repreendemos. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno, em qualquer área, Satanás, se você tentar agir nesta noite, os demônios que vêm para tentar roubar a semente que será plantada aí, os demônios que vêm para distrair esta pessoa, os demônios da rebeldia, em nome de Jesus, vai sendo amarrado agora todo mal, toda maldição, os demônios que vêm para distrair essa pessoa não consegue orar, ela não consegue se concentrar, está na carne 24 horas, Satanás, você que está plantando aí pensamentos carnais na mente dessa pessoa, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, esse espírito de Jezabel, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, vai caindo por terra demônios que confundem tudo na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue nem orar, a pessoa não consegue entender a Bíblia, não consegue entender a palavra, entende tudo lá de fora, mas chega aqui dentro, não consegue concentrar, não fecha olho para orar, não busca Deus, não entra na profundidade. Eu amarro você, diabo, eu sei que é você agindo na carne desta pessoa, está repreendido agora, em nome de Jesus, esses espíritos malignos que vêm para roubar, matar e destruir,
Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, amadurece a tua igreja, amadurece o teu povo, cresça, dê inteligência, inteligência cognitiva, inteligência espiritual, inteligência nas interpretações. E meu Deus, silencia toda palavra que não é do Senhor, para que não haja caminhos de engano, em nome de Jesus. Porque há coisas que não é o teu Espírito que fala, há coisas que não é o teu Espírito que manda, há coisas que não é o teu Espírito que ordena. Então, meu Deus, não deixa o teu povo ser enganado, não deixa o teu povo, meu Deus, ser presa fácil para as manipulações do demônio, dos demônios. Em nome de Jesus, repreendemos agora, e que o Senhor tenha liberdade de manifestar no meio de nós. Derrama a tua unção, queremos a tua unção. Troca as nossas vestes, queremos vestes de santidade. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, e nos transforma num vaso novo. Queremos odres novos, porque o vinho novo só será derramado quando a gente se renovar a mente, o espírito. Aleluia, renova a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, amados, glória a Deus. Vamos adorar. Essa música nós vamos cantar agora é uma música de guerra, viu? Então nós vamos guerrear, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Não se esqueça que o mundo espiritual está bombando agora, né? Satanás sabe que falta pouco tempo para ele ser pisoteado, esmagado. Falta pouco tempo, amados, para ele ser destruído. Como diz a palavra, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Então é tempo da gente se revestir da santidade de Deus, buscar guerrear no Espírito. Nós vamos cantar e bomba vai lá no inferno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que posso ver, senão um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver, senão um vale de ossos secos? E o que posso dizer,
se já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Declare vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita. Assim diz o Senhor. Posso ouvir o som do avivamento, morte tornando vida, ressuscita. Só Jesus pode ressuscitar, amados. Só Jesus ressuscita. Os outros deuses podem ter poder de fazer aquilo outro, poderzinho permitido por único Deus, que é o Senhor. Bem da verdade, quando eu digo outros deuses, é até uma heresia. Não existe outros deuses. Os outros demônios, o que passar de Deus é demônio, amados. Então os demônios, eles têm ação permitida por Deus, mas o nosso Deus é o único que pode ressuscitar, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida, é o único que pode ressuscitar. Louvado seja Deus. Por isso nós declaramos que Ele é grande. Ele é grande. Vamos adorar com essa canção. Grande é o Senhor. Canta. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo. A alegria de toda a terra
grande, Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Declare, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, o teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, Meu Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus do Santo Monte, alegria de toda a grande, Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, levante a tua mão, querido, e adore como fosse seu último culto. Declare, queremos o Teu nome engrandecer engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, o teu amor, Senhor, pois só tu és o Deus eterno. sobre toda a terra. Queremos o teu nome. Declare a Jesus de Nazaré. Declare, queremos o Teu nome engrandecer. seu nome, meu Senhor Jesus, e Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
uso teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aplauda ao Senhor Jesus, amados. Ao Senhor da glória, aplauda mais forte. É a Jesus de Nazaré. Só para o coral ficar bonito, a gente dá na cara do diabo. Pra te adorar, ó Rei, solte a tua voz. Foi que eu nasci, ó Rei. Diga, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Receba toda a glória, Senhor. Receba todo louvor, Senhor. Receba toda adoração, Senhor. Receba os hinos aqui cantados a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração, todo o nosso amor a Ti, Jesus. Dê o seu amor agora, amados. Dê o seu amor a Jesus agora. Dê o teu louvor a Jesus agora. Dê glórias ao nome de Jesus agora. Dê aleluia ao nome de Jesus agora. Diga a Ele: é santo, santo, santo. Só o Senhor é santo, e toda a terra está cheia da tua poderosa glória. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é tudo para mim. Meu Deus, para mim viver é o Senhor, para mim morrer é o Senhor. Eu estou contigo, Senhor. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, te adorar cada dia, me diminuir a cada dia. Oh, aleluia, aleluia. Receba toda adoração, Senhor. Receba adoração, Jesus. Do nosso coração, Jesus, te amamos, Senhor. Receba as ministrações. Aleluia. O homem tem que aprender a tocar o céu, amados, para depois tocar os homens. Aleluia. A gente tem que aprender a tocar o céu para depois tocar os homens. A gente tem que aprender a ministrar para o céu para depois ministrar para os homens. Aleluia. Que o Senhor receba toda a honra, dada por ti, dada por mim, dada por nós, nessa noite. Aleluia. Pode se assentar, amados, nesse ambiente. Nesse ambiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa ambiência de adoração, nessa ambiência, tudo pode acontecer nessa ambiência. Tudo pode acontecer, amado. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Não somente o espetáculo do sobrenatural, mas coisas naturais também acontecem.
E diga-se de passagem, coisas naturais são difíceis de ser praticadas também. O perdão, aprender a ouvir do que falar, não é? É difícil às vezes a gente praticar coisas naturais. É por isso que Paulo fala que a carne que nós temos, ela milita contra o espírito. E o interessante é que o espírito está em letra maiúscula. Então a carne não milita contra o nosso espírito, ela milita contra o Espírito de Deus. Por isso é uma guerra entre nós, para que nós não façamos a nossa vontade. Há uma guerra dentro de nós. O espírito de a carne sempre vai querer desagradar o Espírito de Deus. A nossa carne deseja pecar, vingar, destruir, cobiças como gula, luxúria. E o Espírito de Deus sempre nos orienta aqui dentro de nós. É uma briga constante, isso todo dia, mano. Isso todo dia vai existir. O Espírito em letra maiúscula, o Espírito de Deus, nos orienta e a gente ouve Ele. Lá dentro a gente ouve, não faz isso. Para agora. Não atende esse telefone. Não entra na internet. Não ouve isso. Não vai naquele lugar. E nem sempre é não. Às vezes o Espírito de Deus que está em nós, Ele nos orienta. Ei, ora, desabafa comigo. Deixa eu derramar agora esse minuto. Eu te chamei para orar. Deixa eu falar com você nessa canção. Deixa eu cuidar de você. O Espírito de Deus, Ele sempre fala conosco. E a carne também. Às vezes o Espírito de Deus me acorda 3 horas da manhã para orar. A minha carne fala assim, não, pode orar deitado. Ora deitado, Deus te ouve, você está cansado. E o Espírito Santo me chamando para um secreto, vai lá meu filho, entra naquele quarto lá. Dobra o seu joelho. Me busca, eu tenho algo para derramar na tua vida. Vai ser sempre assim, irmão. Nesse momento agora o Gilmar vai pregar, já ia chamar pastor Gilmar. Ó, vem cá, Gilmar. O Espírito com E maiúsculo vai falar o teu coração através da boca do Gilmar. E vai ter uma militância aí, ó. A carne tentando te travar, né? Te distrair, te preocupar de coisas que você nem sabe se você vai viver elas. Você está ocupando a sua cabeça com angústias que você nem sabe. Se você entregasse para Deus, às vezes Deus já estava resolvendo para você. O problema é que você não entrega para Deus. Aí você fica preocupando, te angustiando, se pré-angustiando, se pré-destruindo, né? E depois a gente culpa o diabo, mas nem sempre é o diabo, às vezes é a gente mesmo. E o Espírito de Deus fala ao nosso espírito e confirma: somos filhos de Deus. Ouça Deus falar, amém? Louvado seja Deus. Estenda uma mão para cá, uma para o coração. Ora Deus, fala Deus comigo, fala Deus. Fala Pai comigo, meu Deus. Eu preciso ouvir tua voz. Oh meu Deus, eu preciso ouvir tua direção, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho como o Senhor tem usado. Usa o teu filho como uma espada afiada de 2 gumes, que ele venha cortar, venha ensinar. Venha, meu Deus, ser usado pelo Senhor para despertar o povo que vive nestes últimos dias. O Senhor, meu Deus, está preparando através de cada palavra uma igreja muito forte, uma igreja que vai te adorar e vencer a besta, em nome de Jesus, amém. Paz, Senhor Jesus, igreja. Feche seus olhos aí mesmo, sentado. A palavra de Deus vem nos dizendo que Deus, Ele tem diversas formas de se manifestar. Talvez nesses dias nós temos tido como tempestades, como ventos fortes, como trovões, como fogo. Mas Ele também se manifesta como uma brisa suave. Ele manifesta em meio ao silêncio.
trazendo paz, trazendo refrigério para os nossos corações. A calmaria não é um sinal de ausência. O Espírito Santo de Deus essa noite manda dizer para pessoas que estão aqui que a calmaria não é um sinal de ausência. Porque o mesmo Jesus que disse para Marta, para Maria e chegou até a multidão, é o mesmo Jesus que proclama que essa noite: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluias. Nós queremos te ouvir, Pai. Aleluias. Sabe que você pode dizer no seu lugar? Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. Livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Você que for achando pode se colocar de pé. Nós vamos percorrer alguns versículos aqui, mas inicialmente vamos ler aqui o verso 15 e o verso 16. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Verso 16. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Pode se assentar. Você que quiser permanecer com sua Bíblia aberta, nós vamos aí nesse capítulo introduzir outros versículos. O livro de Ruth, com toda a sua riqueza, nós vemos que é um livro que fala sobre o governo do período dos juízes ainda, num tempo onde, mais uma vez, Deus chama a nação de Israel para um tempo de tratar, um tempo de consertar. E a gente começa a observar ainda no início desse capítulo, a palavra de Deus vem dizendo que havia um homem com a sua esposa e os seus filhos, esse homem chamado Alimeleque. Ele sai de Belém de Judá, porque a palavra de Deus vem relatando que era um período onde a terra estava tomada por fome, por escassez, por miséria. E ele sai de Belém de Judá com a sua esposa, seus filhos, e se dirigem a Moabe. Moabe era até então um lugar de muita plantação, de muita fartura. Moabe tinha ali muitas riquezas. E ele se dirige ali para Moabe com a sua família. E a palavra de Deus vem dizendo que, estando já em Moabe, os seus filhos vêm a se casar com as moabitas. Os seus filhos que eram Malom e Quileon.
chegam a conhecer a Noemi e chega a conhecer, perdi aqui. Eles chegam a conhecer essas duas moabitas e se casam com elas. Uma delas era Ruth. E a palavra de Deus vem nos dizendo que existia um grande perigo no meio de todo esse contexto. O perigo de um israelita se casar com uma moabita. E ali, se casando com Orfa e Ruth, os filhos de Elimeleque, vem dizendo que dentro de pouco tempo, a sogra de Ruth veio a perder o seu marido, ficando viúva. E passado um período de quase 10 anos, Ruth e também Orfa veio a perder os seus maridos. As duas também ficaram viúvas. E a gente começa a observar que dentro da história, os juízes, eles tinham mais uma vez se levantado para apontar um período de desgraça, onde o povo havia se afastado de Deus. E Deus sempre traça algumas rotas para tratar o coração do homem, para revelar a motivação do coração humano. E aqui em Moabe foi dessa forma que Deus operou. E a gente começa a observar que quando se trata dessa linha de risco, dos moabitas se misturarem com os israelitas, nós vemos que lá em Gênesis 19:37 é relatado o episódio onde as filhas de Ló cometem ali um pecado imperdoável, o incesto, com o intuito mesmo de procriar e de não deixar com que a sua descendência viesse a se perder. E desse incesto vem a nascer um dos filhos que era Moabe. E nós vemos também em contexto de Êxodo que houve um dado momento onde os moabitas, eles se levantaram para causar diante dos israelitas intimidação, perseguição, com o intuito de gerar batalhas entre os israelitas. E houve um tempo onde Deus, em Deuteronômio 23, lançou uma palavra de maldição. Vamos lá em Deuteronômio 23, verso 3. Uma palavra de maldição aos moabitas. Gênesis 23, verso 3 vem dizendo: nenhum amonita ou moabita entrará às assembleias do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíste do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. E essa foi a forma onde Deus, ele estabeleceu uma palavra de maldição aos amonitas e também ao povo de Moabe. E nesse contexto onde Elimeleque e a sua família eles se misturam com um povo que estava em perversão, um povo que estava em idolatria, um povo que estava em desobediência. E assim, se casando os seus filhos com as moabitas, veio um tempo ainda mais trágico sobre aquela nação, sobre aquela família propriamente dizendo. E é o que Deus, ele quer falar aos nossos corações nessa noite, é sobre a decisão de perseverar. O versículo que nós lemos aqui em Ruth vem com o intuito de nos revelar essa verdade, esse intuito do coração de Deus. O desejo de Deus para as nossas vidas nessa noite vem falando sobre a decisão de perseverar.
E algo que o Espírito Santo de Deus já começa a gerar no nosso espírito é acerca do que nós temos perseverado nesses dias, ou o que nós temos deixado de perseverar. E isso que o Senhor Ele quer trazer aos nossos corações, porque perseverar está totalmente relacionado à constância. Aquilo que tem nos movido neste tempo a ser uma igreja constante, a sermos filhos e filhas de Deus, baseado nas características, no caminhar de Jesus, dotado de toda constância que houve sobre o ministério de Jesus. E a gente começa a observar que, quando se fala sobre perseverar, a primeiro momento sempre vai parecer que é mais difícil. Se tratando de direções estipuladas, estabelecidas no céu, estabelecidas em Deus, sempre aos nossos olhos será mais difícil perseverar. Qual é a situação que você está inserido nesse tempo, a qual você não tem conseguido perseverar, a qual você não tem conseguido ser constante? Existem estágios que a gente vê aqui nessa passagem de Ruth, e o primeiro que nós vamos relatar aqui em Ruth capítulo 1 ainda, vem falando sobre um tempo de decepção que eles viveram ali. Ruth 1, verso 4 vem dizendo: os quais casaram com mulher moabita, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Primeira coisa que nos impede nesses tempos de perseverar em Deus: as decepções. Com quantas coisas nós temos nos decepcionado, e nós temos parado, e nós temos deixado de perseverar em Deus. O primeiro ponto que nós vemos é uma mulher que perde o seu esposo, os seus filhos, 2 noras que perdem os seus maridos, e uma opção, uma decisão a ser tomada: o perseverar ou o recuar. Não existe um meio termo, não existe um estar estacionado. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos de fato procrastinando, nós estamos deixando tudo aquilo que Deus ele tem estabelecido para as nossas vidas. Mas algo me chama muito a atenção, porque Ruth, de fato, ela não pertencia ao povo de Deus, ao povo que Noemi pertencia. E o versículo que nós lemos inicialmente vem falando disso, sobre a insistência de Ruth em de fato desejar, ansiar por aquilo que estava liberado sobre a vida de sua sogra. E existem algumas coisas que Deus ele sempre vai traçar situações para que a gente possa ser gerado numa perspectiva diferente. Existem circunstâncias que para uns vão ser decepção, para outros vão ser frustrações, mas eu creio que sempre haverá um operar, um trabalhar de Deus muito particular. Eu começo a me retratar falando sobre perseverança, que alguns meses atrás, no mês de maio, alguns irmãos sabem que eu tive um pequeno acidente de moto, e eu não tinha dimensão do que aquilo poderia causar na minha vida de fato. E eu fui para o hospital no mesmo dia, e aparentemente assim, ainda com muita dor, mas não foi feito um raio-x, e durante muitas semanas de dor, e até então foi feito vários exames, e depois de mais de um mês eu descobri que de fato tinha sido uma fratura. Mas algo me chamou a atenção, porque quando eu fui mostrar o resultado do exame, o médico ele olhou o raio-x, ele falou assim: Gilmar, não tem o que fazer nesse momento, não é possível colocar uma tipoia, não é possível fazer nenhum outro procedimento pelo período que já passou dessa fratura. Mas olhando o seu raio-x,
a sua sorte é porque o lugar que quebrou está colando no mesmo lugar. Não há uma necessidade cirúrgica, não há uma necessidade de uma intervenção maior. E eu comecei a pensar naquilo que Deus estava iniciando, um novo processo na minha vida, porque as circunstâncias sempre vão vir para revelar algo que está no nosso coração, algo que Deus precisa de fato tratar. E no meio disso eu me vi impossibilitado de trabalhar como eu havia trabalhando, o mesmo ritmo, acelerado, e me esquecendo de muitas coisas. Mas a Bíblia vem dizendo que Deus, Ele não se esquece dos seus. E num dado momento eu vi que eu não tinha mais a possibilidade de continuar trabalhando no mesmo ritmo, e eu entrei em crise com isso, eu entrei em crise comigo, eu entrei em crise porque a primeira coisa que Deus, Ele trouxe ao meu coração era que de fato Ele estava querendo revelar onde estava o meu coração nesse tempo, naquilo que eu havia me apegado, que eu havia depositado, aquilo que me afirmava. E foi um tempo onde Deus, Ele decidiu, pouco a pouco, me parar para esse ajuste. Eu vivi dias de muita dor física, mas de muita dor também emocional no meu coração, por não poder fazer as coisas da forma que eu fazia. E me vi em dias que eu não queria sair de casa, que eu não queria me levantar, que eu não queria tomar um banho, que eu não queria fazer absolutamente nada. E eu entendi que era um processo ainda mais profundo de Deus, porque Tiago vem dizendo no capítulo 1 que as provações, elas são para de fato nos preparar, para nos deixar mais íntegro, nos levar a um nível de perfeição diante do propósito que Deus estabeleceu. E aí eu me vi numa condição em ser submetido a um tratamento medicamentoso e começar um tratamento com antidepressivo, e eu lutei e relutei por muitas vezes com Deus, e falar: Deus, diante de tantas coisas que eu já passei, seria possível nessa altura da caminhada eu ter que me submeter a isso? O Senhor já me provou tantas vezes como o Senhor pode fazer, como o Senhor pode operar, eu já vi tantas maravilhas, e Deus mais uma vez querendo quebrar resistências que havia no meu coração. E quando nós começamos a olhar para o ponto aqui de todo o percurso dessa passagem, nós vemos que aqui no verso 14 e no verso 15 ainda de Noemi, capítulo 1, vem dizendo: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse: Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Sabe o que nos chama a atenção nesse versículo de número 14 e de número 15? Que a sogra das duas falou que elas poderiam voltar para o seu povo, voltar para a sua vida, voltar para a sua adoração pagã. Porque num tempo de frustração, às vezes nós nos relacionamos, nós nos apegamos a pessoas que nós achamos que vão de fato somar nas nossas vidas, e em vez de somar, elas começam a diminuir. A sogra das duas começou a mostrar para elas tamanho desaponto, tamanho desânimo que estava tomado o coração delas. E o que nos chama a atenção é que Orfa decide dar um beijo na sua sogra depois de chorar e voltar. Mas Ruth não. Ruth foi persistente. Em todo o processo de perseverança existe algo que move o coração de Deus. Existe uma chave que se chama insistência. Quando você insiste, assim como nós vemos Jacó uma noite toda, uma madrugada toda ali lutando ali com o anjo, em busca de algo, em busca de uma mudança, mas não só uma mudança de nome, uma mudança de conduta, uma mudança de vida, uma mudança de fé, uma perspectiva nova em Deus. Às vezes nós estamos dizendo, nós estamos perseverando,
E Deus está nos chamando de fato para um tempo de insistência. Insista nas promessas. Insista nas promessas. Insista nas palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Insista nas palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua família, sobre o seu, sobre projetos, sobre sonhos, perspectivas realizadas, alinhadas com a vontade de Deus, de fato vai acontecer. E tem tempos que Deus ele nos recolhe, porque assim como foi pregado na quarta-feira passada, para voltarmos à casa do oleiro. E Deus começou a ministrar no meu coração que o tempo que Ele estava me chamando não era um tempo de angústia, de dor, de sofrimento. Era um tempo para voltar para lugares a qual eu tinha deixado de priorizar e olhar. E começar a voltar novamente para o secreto. A voltar novamente o coração, porque a palavra de Deus diz que Ele fez a ferida e Ele a curará. Existem coisas nas nossas vidas que nós não temos perseverado, mas Deus diz essa noite que Ele está mudando a percepção. Ele está mudando a percepção, a forma de interpretar as circunstâncias negativas aos nossos olhos, e nos fazer ver que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dEle. E a insistência de Ruth chama muito atenção, porque aos olhos humanos, aos olhos naturais, parecia impossível uma moabita, com a sua insistência, mudar, porque a palavra de Deus já havia sido estabelecida, a maldição já havia sido lançada. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo um Deus que pode transformar a maldição em bênção. E a insistência daquela mulher, não somente com a sua sogra, a expressão das palavras daquela mulher não era diante da sua sogra, eram palavras que iam de encontro ao coração de Deus. Talvez nós temos falado coisas com pessoas a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós temos vivido nesses dias, e nós não temos tido a perspectiva, na verdade, que aquilo que nós temos lançado tem ido de encontro aos céus, e tem mudado realidades a qual já haviam sido faladas, propagadas ao nosso respeito há um tempo atrás. E nós vemos que essa mulher insiste. E Deus tem nos chamado a se posicionar nesse tempo, porque só persevera quem se posiciona. Ou seja, você só vai ser constante quando o prumo divino vier sobre a sua vida e te alinhar. Quando você decidir entrar no nível que Deus estabeleceu. Quando nós decidimos sair de rotas alternativas, de rotas de fuga, e deixar de lutar contra o processo de Deus. Eu disse: Deus, se é isso que o Senhor tem, eu decido não fugir desse processo. Eu decido me submeter, porque eu vejo hoje, o Senhor vê o amanhã. Talvez hoje eu possa me ver numa perspectiva depressiva, oprimida, mas isso não pode deixar de nos fazer perseverar. Isso não pode deixar de nos fazer caminhar. Isso não pode nos impedir de olhar para Ele.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E por várias vezes eu falei: Deus, eu não tenho o que pedir, eu não tenho o que expressar. E o processo ele foi se intensificando, porque eu estava num período de tirar minha carteira de carro, e quem já passou por esse processo sabe o quanto é angustiante. E aí isso aumentava a minha angústia, a minha tristeza, a impossibilidade, a falta de tempo para cumprir com o que eu cumpria no meu protocolo. Mas Deus veio e disse: não é o seu protocolo, não é a sua agenda pessoal, existe uma agenda do céu a nosso respeito. Existe uma agenda do céu ao meu e ao seu respeito. E Deus ele te pergunta essa noite: qual agenda você quer cumprir? Qual agenda você quer cumprir? Baseado em que expectativa você decidiu sair da sua cama hoje? Para viver mais um dia de agenda pessoal, de compromisso pessoal, e sem perguntar para Ele: Pai, o que eu posso cumprir para o Teu reino hoje? O que eu posso fazer para que esse dia ele seja menos um dia a esperar a sua volta? E Deus ele começa a trazer que de fato a perspectiva de Ruth era de fato pertencer a Deus, ao povo de Deus, a qualquer preço. E Noemi começa a falar para ela nos versículos anteriores, para Ruth e para Orfa: segue a vida de vocês, eu já sou velha, eu não vou ter mais filhos, e mesmo se eu tivesse filhos, não há uma possibilidade de vocês se casarem com os meus filhos. Vocês precisam voltar para a família de vocês. Vocês precisam seguir a vida de vocês. Mas o que mais chama a atenção nesse contexto é porque Noemi já tinha um conhecimento de um Deus vivo e real. E ao invés de trazer elas para perto, às vezes a frustração, a decepção, ela começa a afastar. Além de nos afastar de Deus, ela começa a afastar aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Porque a gente começa a olhar para as nossas dores, para a nossa situação. E Deus tem dito: aquelas pessoas que Ele tem te confiado, você tem trago para mais perto dEle. Ou você tem afastado essas pessoas com as suas questões pessoais que você tem vivenciado, e às vezes impedido pessoas de verem e crerem no sobrenatural de Deus. Porque existe uma verdade, e Deus ele quer reafirmar essa palavra, porque quem de fato persevera, se posiciona, obtém algo de Deus, obtém conquista. Quando nós perseveramos, quando nós nos posicionamos, nós iremos conquistar. E Deus tem dito ainda nessa noite que, para algumas pessoas, ao chegar agora o mês de dezembro, começa a bater aquela angústia. Mas Deus tem dito que desde o ano passado, quando foi liberada uma palavra que esse ano seria o ano da conquista, Deus vem e fala ainda essa noite para pessoas que estão aqui, que ainda esse ano, as conquistas que Ele prometeu, aquilo que Ele tem a seu respeito, ao meu respeito, ainda irá acontecer. Porque o jogo não acabou. Porque o jogo não acabou. E no meio desse período eu comecei a buscar refúgio, descanso em Deus.
Eu quero dizer para você, igreja, que houve uma resistência muito grande quanto à questão de medicação. Mas Deus, Ele veio tratar o meu coração que a minha dependência não estaria na medicação, que a minha dependência estaria nele. A medicação era somente uma forma de tratar uma resistência, um orgulho. Porque muita gente fala, crente tomar remédio? Você é crente, isso é a fé. Mas como diz uma pastora que eu amo muito, ela fala sobre essa questão de medicação, ela fala que crente também usa óculos, que crente também vai no dentista. E o Espírito Santo de Deus continua dizendo: Gilmar, não faça da sua dor uma bengala, não faça da sua dor um impedimento para o meu agir. Não faça do contexto que você está vivendo hoje, da sua limitação, da sua dificuldade, um bloqueio, uma rua sem saída. Porque Ele é e era aquele que continua abrindo caminhos no deserto, aquele que faz ponte em ruas que não tem saída, aquele que abre porta onde não tem porta. Porque para toda conquista haverá um processo. Para toda conquista haverá um processo. Nós queremos a conquista, mas nós não queremos os processos. E eu comecei a entender que eu precisava beber novamente. Beber e comer da presença dEle. Me saciar, me deleitar. E a gente começa a ver aqui que Ruth, ela teve muito mais do que ela imaginava. Porque Ruth, ela teve da parte de Deus uma restituição. Deus proporcionou ela, na sua insistência, com que ela se casasse com um israelita, parente do seu primeiro marido. E essa mulher, ela teve um privilégio inestimável. Ela teve o seu nome escrito, mencionado, registrado na genealogia de Jesus. Essa mulher, ela se tornou a bisavó do maior rei de Israel. Uma situação improvável, uma situação impossível. E eu continuei crendo que Deus, Ele estava trabalhando, que Deus, Ele estava movendo a situação. E eu falei com Deus: Deus, eu creio que esse processo é temporário. Eu creio que esse processo, ele é temporário. E eu proclamei, coloquei diante de Deus, dizendo: Deus, no findar desse processo, mais uma vez será para a tua glória. Eu deleitei em Deus, porque tem coisa que na sua vida, meu irmão, você não tem menção. Nós não temos dimensão do que Deus pode fazer. O nosso olhar às vezes é tão pequeno diante do que Deus faz. E quando nós começamos a observar todo o contexto resumido do livro de Ruth, nós vemos que ela se casa com Boaz. E Boaz é a tipificação. Boaz, ele aponta para a pessoa de Cristo. Nós vemos que Ruth é uma representação da igreja. Ou seja, a noiva se casando com o noivo. Nós olhamos para a pessoa de Orfa e nós vemos a figura de uma pessoa que talvez um dia esteve aqui. E ela veio até aqui, mas ela decidiu voltar para trás. Ela decidiu voltar ao mundo, ao paganismo, às suas práticas antigas. Ela se apostatou da fé. Ela não teve constância. Ela não teve perseverança.
ela abriu mão de tudo que tinha conquistado até então. Eu creio que a promessa não era somente para Ruth. Eu creio que Orfa também poderia ter alcançado o sobrenatural de Deus na vida dela. E nós vemos por último que a sogra das duas, Noemi, é a representação das pessoas que um dia caíram, mas foram restauradas. Por que Noemi, a gente pode considerar que foi uma pessoa que caiu, mas que foi restaurada? Porque no início do capítulo 1 nós vemos a palavra de Deus dizendo que eles eram pertencentes ao povo israelita e saíram do meio dos israelitas para ir para o meio de um povo que estava vivendo em imoralidade, em idolatria, em desobediência, debaixo de uma maldição. Só que chama a atenção, sabe por quê? Porque no início, ainda no versículo 1, vem dizendo que aquela família, ela pertencia a Belém de Judá. Belém de Judá tem como significado a casa do pão. E que a terra estava, vem dizendo a palavra de Deus, em fome e escassez. Sabe que onde você está? Aqui é Belém de Judá. Aqui é a casa do pão. Aqui é a casa do pão. Tem pessoas que têm dito que não têm alcançado, que não têm recebido, e que têm estado em escassez na casa do pão. Mas pode na casa do pão faltar pão? Pode na presença de Deus, na reunião dos santos, faltar a presença dele? Depende dos nossos corações. E eu me alegrei muito porque no meio de todo esse processo, só Deus sabia de fato onde Ele queria me levar. E quem me conhece sabe que eu nunca tive perspectiva, e talvez isso pode parecer até errado, de conquistas materiais, e talvez por eu não ter o meu coração nisso e não correr atrás disso, Deus Ele faz como às vezes a gente não imagina. E Deus sabe que com a carteira de moto e com a moto eu não teria perspectiva de correr atrás de outras coisas. Mas depois desse acidente, dessa limitação, isso para mim foi força para correr atrás da minha carteira de carro. E para Deus me presentear com um carro. E para a glória de Deus, na semana passada, eu ter a conquista da minha carteira de carro. Isso é o quê? Isso é parte do processo. Isso não move o meu coração com uma intensidade, uma expressão de alegria que eu conquistei tudo o que eu queria, não. Porque, assim como diz uma canção, que o maior troféu é a gente saber que de fato que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nada pode roubar a nossa persistência, a nossa insistência, a nossa constância em Deus. Coisas materiais não, coisas palpáveis não pode, porque as provações elas vêm para produzir fé, para produzir esperança no nosso coração. Eu tenho dito para Deus que eu quero mais dele. Qual que é a resposta que você tem dado nesse tempo aos processos de Deus? Qual é a resposta? E Deus tem dito que não resolve a gente entrar em crise e birra, porque Ele não está perdendo nada. Ele nos chama a olhar para dentro de nós nessa noite, a entender que nós estamos no lugar onde muitos tiveram a oportunidade de passar, mas eles não
permaneceram. E a palavra de Deus vem dizendo que se as minhas palavras permanecerem em quem? Em nós. Se as palavras dele permanecerem em nós, e nós permaneceremos, e se nós permanecemos nele, pediremos o que quiser, e assim será feito. Mas Deus não vai fazer para nos engrandecer, Ele vai fazer porque o compromisso ainda continua sendo com o reino dele, com a palavra dele, com a promessa a qual Ele deixou aqui. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Glória a Deus. Libere o seu coração nesse momento, para que o Espírito Santo possa continuar movimentando, para que Ele possa trazer as realidades do trabalhar dEle nesses dias nas nossas vidas. Começa a liberar nessa noite, dizendo: Deus, eu não vou mais resistir, Deus, eu não vou mais relutar, porque a Tua palavra tem dito que os Teus pensamentos são maiores do que os meus, que os Teus caminhos são maiores, são mais altos do que os meus, porque eu confio em Ti, Deus, porque eu confio que o Senhor pode me levar além, Deus. Hoje decidi voltar pra onde é. Você que entende que nessa noite há uma mesa, que há pão disponível para você, o Senhor te convida a cear, uma ceia espiritual, para que você possa se deleitar. E Ele diz: eu estou aqui para te saciar, eu estou aqui para matar a tua fome. Ora da bracanta, la baixanda, la bracanta, la brachelhas. Decidi voltar. Deus te chama para perto nesta noite. Deus te chama a voltar. Não há depressão, não há ansiedade que possa resistir diante da presença dEle. Oh, a dor, o sofrimento, a angústia, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. São as pessoas. Não é angústia, não é espada, não é perigo, não é a morte, porque Ele é a vida. Porque Ele é a vida e Ele tem dito: continua, persevera na oração, persevera no jejum, persevera na intimidade. Ora la bacanta la brachere le brequere le brecherias. Para você que tem começado a caminhar, Ele tem dito: persevera no primeiro amor. Ah, persevera. Persevera. Você que tem achado no seu coração que tem alcançado muito, Deus tem dito para você: você não alcançou nada, porque os seus olhos são limitados. A tua fé é limitada. Ora da bracanta labradara labracherias. Todas as escamas nesta noite, nós profetizamos um cair por terra de todas as escamas dos nossos olhos. Toda visão humana, natural. Deus tem dito nessa noite: volta a clamar, volta a profetizar.
Hey, arararararabra canta lavacherias. Hey, anararabra xererebrequerias. Os céus continuam acessíveis. Os céus continuam acessíveis a ti. Para se esconder. Oh, Tu és Deus que tudo vê. Entrego todo meu porque como pai, viver. Ele se alegra em conquistas dos seus filhos. Decidi voltar pra onde Para você que tem dito dia após dia que tem estado na prova, que tem estado no deserto. mão de No deserto não faltou maná. que não No deserto não faltou maná. se esconder. Não faltou a presença. No deserto, o Senhor te lembra nesta noite que não houve frio, não houve calor, ou não houve necessidade, porque a palavra dele tem dito que ele é um Deus que supre as necessidades. E você tem tido medo nesses dias, você tem duvidado, e o Senhor, Ele vem e Ele te lembra nessa noite que as necessidades é com Ele. Ele é fiel para suprir. Para você que tem perseverado na renúncia, diz o Senhor nessa noite, dias de recompensa, dias de bonança virá. Dias de bonança virá sobre a sua vida. Persevera na presença. Persevera em ouvir a voz dele. Eu creio que Ruth, ela desfrutou de algo que está acessível a nós nessa noite. Porque o Senhor, Ele deseja registrar os nossos nomes em lugares que serão lugares ímpar, lugares impactantes para uma geração. Porque não é sobre um nome, é sobre um legado, é sobre uma história, é sobre uma experiência. É sobre a glória dele sendo liberada. É sobre as promessas dele sendo cumpridas. Pai, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos por este tempo. Nós dizemos a ti, Deus, nós iremos, Deus, estar mais maleáveis ao processo. Esteja mais maleável ao processo, querido. Porque quanto mais resistência, mais irá se prolongar. E o Senhor, Ele tem pressa nesses dias. Pressa de nos avançar. Pressa de nos promover no íntimo. De nos promover no secreto. De nos promover na intimidade com Ele. De nos promover no mundo espiritual. Diante de anjos e demônios. Pai, continua ministrando aos nossos corações e nos levando a este lugar de verdade, de confronto, de amor, Deus, de querer mais da Tua presença. Em nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, amados. Que palavra, hein? Rica, abençoada. Vai, Ruth. Vai conquistar a promessa. Em nome de Jesus. Amados, pega nesse momento o teu dízimo aí, a tua oferta que você trouxe à casa do Senhor. Nós vamos consagrar esse dinheiro a Deus. Consagrar a tua oferta que é dada de coração e o teu dízimo que é devolução ao nosso Deus. Nós vamos abençoá-los, amém? Meu Deus, nós abençoamos, meu Deus, a dádiva do dízimo, a dádiva da oferta,
Porque, meu Deus, ambos vieram do Senhor. O Senhor nos deu força, inteligência, trabalho. O Senhor abriu a porta. Obrigado pela tua fidelidade. Nós queremos ser fiel como o Senhor é fiel. Nós queremos ser santo como o Senhor é santo. E como foi pregado aqui, queremos ter, meu Deus, as virtudes de Ruth. Ruth escolheu e desejou o Deus de Noemi. Queremos isso, ó Deus. Ter uma vida que lhe agrada em todas as áreas, inclusive também na vida financeira. Não somos adoradores de Mamon, não somos adoradores de outro Deus a não ser o Senhor. Então, meu Deus, nós consagramos agora o dízimo, a oferta ao Senhor, que é para o mantimento desta obra. Muitas coisas nós temos que fazer ainda, muitas coisas precisamos adquirir. Então nós abençoamos, meu Deus, para que o teu povo prospere muito. Como foi, meu Deus, bem lembrado aqui pelo nosso irmão Gilmar, este ano é o ano da conquista. E o Senhor, meu Deus, estipulou uma porcentagem, todos aqui experimentaram, seja no início do ano, no meio, no fim, os 40%, meu Deus, do Senhor. Pessoas que conquistaram, meu Deus, como o nosso amado irmão Gilmar, conquistaram coisas que não tinham, carteira, um carro. Outros que conquistaram emprego, conquistaram, meu Deus, uma empresa, tudo esse ano, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença, o teu amor sobre as nossas vidas. Então, meu Deus, nós consagramos a dádiva, meu Deus, de devolver o dízimo. E a dádiva, a alegre dádiva de podermos ofertar na casa do Senhor, porque a maior oferta o Senhor já deu. Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus. Nós consagramos em nome de Jesus. Aleluia. Amados, se prepare para a semana que está vindo aí, tá? Sem ser já é semana que vem não, né? Na outra semana ainda, né? Que é a semana do caráter cristão. O pastor Leandro vai estar vindo aqui. Vai ser 7 dias, amado, que nós estaremos aqui toda noite, durante esses 7 dias, e Deus vai tratar o caráter. Então, meu filho, abre o coração, porque nós vamos entrar, nós somos laranja entrando na laranjeira. Deus vai dar uma espremidinha, mas vai extrair o suco. As sementes vão ser jogadas fora, né? E Deus vai extrair o suco da gente, em nome de Jesus, amém? Receba a bênção. Vamos receber a bênção. Estende a tua mão. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, Deus abençoe a sua semana. Vá em paz em nome de Jesus, amém?